Internacional e Palmeiras é assunto aqui agora, porque a expectativa é muito grande, continua grande do lado do Palmeiras. Antes de começar a temporada, eu e o Pascoal, a gente sempre quebra a cara com o Internacional aqui. Porque a gente coloca o Internacional brigando por título, o Internacional vai brigar lá em cima, aí quando a gente vê... Somos três, Quando a gente vê, né, você que jogou lá, não tá mais como a gente esperava. Mas essa semana é de pressão e pressão com força dos dois lados. Teve CT invadido, protesto de torcida, tanto para Internacional, capitão, quanto para Palmeiras. Assim, eu acho até difícil... Claro, vitória é sempre importante, olhando a Bela, ela é muito mais importante para o Internacional do que para o Palmeiras do ponto de vista de escapar de qualquer perigo, mas o Palmeiras também tem grandes aspirações e eu acho difícil entender para quem esse jogo é mais importante. Sim, é difícil, Dani. Os dois times não vivem o seu melhor momento, o torcedor, né, a gente não vai concordar nunca com isso. Mas o torcedor, ele fica com o pé atrás um pouco, né? Diante das pretensões que os times tinham no início dos campeonatos, enfim. O Palmeiras, por tudo que já conquistou, pelo trabalho do Abel, pela competitividade do elenco, a gente sabe que é muito forte, eu acho que perdeu-se um pouco isso também. O Palmeiras não consegue competir, pelo menos nos últimos jogos, como a gente estava acostumado a ver o Palmeiras competindo, jogando. E o Internacional, enfim, montou um elenco para ser campeão brasileiro, né, Dani? E para brigar também por outras competições. Mas aí tem um cenário, né, da tragédia no Sul, enfim, do tempo que ficou sem jogar, do quanto isso abala os jogadores, aí tem saída também de jogadores importantes para a Copa América. Então, assim, é isso, o torcedor está chateado, principalmente com os resultados recentes, por tudo que, pelo que os times estão apresentando, mas tem, assim, me deixa um pouco sem entender. O Palmeiras, por tudo que conquistou, né, pela confiança que o elenco tem no Abel e o torcedor também. É uma fase, né? Acho que todo time está sujeito a passar por fases um pouco mais complicadas e o Palmeiras tem condições de reverter essa situação. E o Internacional por tudo que aconteceu no Sul, né? Por todos os episódios, enfim, por quanto tudo isso mexeu com os jogadores. Mas é uma cobrança que o torcedor está no direito de fazer, talvez nas arquibancadas, enfim. Porque são times que foram montados para brigar por todos os títulos, mas que hoje o cenário não é esse. Estou olhando para baixo aqui, Pascoal, desculpa te interromper, porque eu acho que tem mais um ponto interessante de analisar esse confronto, assim, que é o tempo sem vitória de lado a lado. O Internacional não vence um jogo desde o Grenal, tem mais de um mês. É muito mais pesado do que quando você fala do Palmeiras, que não vence que tem 3 derrotas, né? Mas também é a pior sequência. Igualou. 5. Então, mas 3 derrotas seguidas igualou a pior marca do Abel. O Abel, na era Abel, o Palmeiras nunca perdeu 4 jogos seguidos. Aí, ó, tem inclusive pra gente dar uma olhada em Internacional e Palmeiras nos últimos 5 jogos, comparando os dois. Tá ruim pra todo mundo. Não, depois que inventaram tá ruim, não tá bom pra ninguém. Essa é uma frase que não é minha, é do Mauro Van Basten. Mauro, você lembra? Mauro sensacional. Jogou comigo na ponte. Você era bom. Maurinho. O Silinho falava... Como é que é, Pascoal? Preciso gravar como é que é. Depois que inventaram tá ruim, não tá bom pra ninguém. Vou usar muito isso. Você sabe que o Silinho, com uma historinha rapidinho, o Silinho era técnico da Ponte Preta, e ele fazia treino de finalização, porque o Silinho queria ver o cara se aperfeiçoar, né? O Silinho era um tremendo treinador. E passa o trem ali no campo da Ponte Preta, passa em cima ali o trem. Você jogou lá, você sabe. E aí tem o trem, passava o trem ali. E o Mauro vinha, chutava a bola, passava por cima do gol. Ele falava, Mauro, tá vendo aquele trem que tá passando ali, ó? Ele passa lá em Pau Sul também. Porque o Mauro é de Pau Sul, então se não acertar, vai voltar, pode ir embora. Ou acerta ou pode ir, né, Pascoal? Agora, assim, os números falam por si. A gente não precisa comentar esses números porque eles retratam a realidade. O Internacional, com a mudança de treinador, não conseguiu ainda reeditar os seus... Eu acho que o Internacional não teve nenhum grande momento nesse ano, para dizer a verdade para vocês. Estou sendo sincero. Porque com o Kudê, o time era bem mais ou menos. Como o Kudê, para mim, é um treinador bem mais ou menos. Tem uma exaltação em torno do Kudê que eu não entendo. Mas, para mim, ele é um treinador como qualquer outro, bem mais ou menos. Vem um treinador que é ótimo treinador, que eu gosto muito, que é o Roger. Mas o time ainda não pegou no breu. Aí machuca o melhor jogador do time. De novo, tá fora. E aí, como é que faz?
Que Alan faz? Patrick? O Alan Patrick. 20 dias que ele está fora já. Então, machuca de novo o melhor jogador do time. O que facciamo noi, como diria meu avô? O que vai fazer o Internacional? Qual é o cara que responde pela vaga deixada por ele? É o Johan que vai entrar? Não sei, porque o Johan não é meia. O Johan é um meia atacante, ele não é meia de armação. Então, cria uma dificuldade para o treinador. O time não consegue engrenar. O Internacional não engata uma segunda marcha. Não consegue engrenar. Não consegue pegar velocidade, não consegue sair do lugar. O elenco é bom, né? O elenco é bom, né? Bom, é bom. O elenco é muito bom. O Internacional montou um elenco para ganhar título dessa temporada. E o Internacional só fez vergonha. Eu falo isso porque eu sou um cara que fala do Internacional, que eu quero ver o Internacional ser campeão brasileiro de novo. Desde 79 que o Internacional não é campeão brasileiro. Desde 79. Eu queria ver o Internacional campeão brasileiro. Não consigo ver. Aposto no Internacional, pá, quebra a cara. Toda hora. Né? Aí você vai dizer o que para o torcedor? Eu não concordo com esse tipo de coisa. Tentativa de invasão, ofensas, essas coisas, eu não concordo. Eu acho que o torcedor tem todo o direito de ir na arquibancada, virar as costas para o time, não ver o jogo, ficar de costas, levar umas faixas no campo dizendo, reclama do presidente, reclama, lá é o lugar. Porque ele está pagando ingresso, ele pode se manifestar. Eu entendo dessa forma. Tem gente que entende que estádio de futebol não é divã, para você ir lá e colocar tudo para fora, suas mágoas. Mas eu acho que é também um momento que o torcedor pode colocar para fora a mágoa dele. É um jogo muito complicado, porque o Roger está em busca da primeira vitória, é um cara extremamente competente, um cara trabalhador. Eu gosto muito do Roger e eu espero vê-lo em um momento melhor no Internacional. Mas pega um Palmeiras que vem num período aí de passar umas vergonhas que são absolutamente... Essa última do Palmeiras no meio de semana é pra gente... isso já aconteceu com o Abel. Às vezes o Abel passa... como é que eu vou dizer assim? Ele tenta algumas coisas que não funcionam. E isso já aconteceu com o Palmeiras, com o Abel. E ele... tem algumas coisas que ele insiste e ele percebe que não... O jogo contra o Boca foi no ano passado, a eliminação do Palmeiras contra o Boca? Foi. Ele insistia em não colocar o Endrick, porque ele entendia que o Endrick era muito novo para jogar Libertadores da América. Mas o Endrick foi capaz de jogar o Campeonato Brasileiro e ajudar o Palmeiras a ser campeão. Se ele tivesse colocado o Endrick nos jogos contra o Boca Juniors, a gente não tem o si no futebol, mas pelo menos o time teria uma outra postura. Desta vez... ele não tem o melhor jogador do time. O Estevão. Não tem o Estevão. Talvez tenha no meio de semana para o jogo contra o Flamengo. Talvez, eu estou colocando no condicional. Porque ele machucou de novo o mesmo tornozelo esquerdo. Eu vou falar uma coisa para você. Quando eu torci, não vou me comparar obviamente com o Estevão, mas quando eu torci o meu tornozelo, eu me lembro do capitão falando assim para mim, Dani, cuidado, porque o problema do tornozelo é o quê? Fortalecimento. Né? É depois, né? Exatamente. Porque se não fortalecer o suficiente, o perigo de retorção é gigante. Então, assim, tem que tomar cuidado com esse menino agora. Não, se você fizer acelerar esse processo, Dani, corre o risco de, enfim, a cada jogo aí o Estevão ter um problema, né? É lógico que pede, né? O momento do Palmeiras não é o melhor, né? O Palmeiras, quando estava vencendo, por exemplo, se dava ao luxo de, sei lá, de segurar jogadores no departamento médico por um período maior. Hoje a cobrança já é maior, né? Todos pedem a presença do Estevão, mas tem que ter um cuidado, né? Se o menino machuca num jogo, ele faz um tratamento, volta no jogo seguinte, ele se machuca. Ele tem quase que o mesmo problema. Então, isso mostra que estão tentando acelerar um processo, mesmo entendendo que é importante, né? Ele estar em campo, que é o jogador que pode fazer diferença para esse Palmeiras, enfim. Mas aí é questão do departamento médico, mas que se pede um cuidado especial para esse tipo de lesão, com certeza sim. Quem está mais pressionado, Pascoal, é o Internacional em casa, com a sua torcida querendo uma vitória, mesmo com os desfalques, ou é o Palmeiras que tem uma decisão para reverter no meio de semana e se voltar com mais uma derrota na conta, o ânimo cai, né? Eu vou dizer um negócio para você, eu acho que os dois têm grande responsabilidade nesse jogo. Os dois teriam que jogar talvez a melhor partida deles no Campeonato Brasileiro. O Internacional para dar uma satisfação para a sua torcida jogando no Beira-Rio, o outro que é o Palmeiras, fazer um bom jogo para mostrar para a sua torcida que ainda é capaz de fazer alguma coisa. Para mim, contra o Palmeiras, o Flamengo já passou. O Flamengo já passou. Já passou. No Allianz o jogo, a gente já viu o Palmeiras reverter resultado assim em mata-mata, contra o São Paulo, por exemplo. Já fez 4-2.
Fez 4-2. Mas foi 2-1 o jogo, né? O Palmeiras, será que vai com o time completo? Aí, assim, qual é o time completo? É aquele que jogou contra... É isso. Qual é o time completo? Qual é o time completo? A gente precisa entender qual é o time completo. Também. Né? Precisa entender qual é o time completo do Palmeiras. Eu sei que o Internacional vai botar... O Internacional tá soltinho, porque o time só treinou, meu senhor. Sim. O time está prontinho para jogar. Está com a cabeça só voltada para o jogo. O Palmeiras teve derrota, jogou uma partida horrorosa, um time que se acovardou no Maracanã, pressão da torcida, pressão dos jogadores. É a primeira crise encarada pelo Abel Ferreira. Ele nunca passou crise no Palmeiras. É a primeira crise que ele está passando, é a primeira cobrança veemente que ele recebe. Teve uma outra lá, que os caras foram reclamar e tal. Mas o Palmeiras jogou... mas o foco não era ele, não era a diretoria, era contratação. Contratação que chegou de acordo com o que ele gostaria, então agora a pressão é nele. A pressão é nele. Fala, fala. Não, é isso, assim, a gente viu o recado da torcida e muito direcionado para o trabalho de campo, coisa que não acontecia ou nunca aconteceu. Então agora os questionamentos são do time que o Abel bota em campo, dos jogadores que ele escolhe, do sistema, enfim, como o Pascoal falou, que ele já acertou demais, né, Dani? Ele arriscou em muitos momentos e acertou, como ultimamente e também no passado ele fez algumas experiências que acabaram não tendo resultado. Mas é isso, assim, o Palmeiras ele poupa contra o Vitória, né, pensando no jogo do Flamengo, perde, joga muito mal. Então é isso que a gente fala, teve um tempo para você preparar, pelo menos as ideias, para enfrentar o Flamengo. Aí no jogo do Maracanã o Palmeiras foi muito mal, né? O Palmeiras foi completamente dominado, o Palmeiras foi um time, desculpa usar a palavra, mas covarde dentro do jogo, né? A gente falou exatamente isso. Exatamente isso, então. O Palmeiras é um time que hoje não compete como competia antes, isso mexe com o torcedor também, porque assim, em alguns momentos a gente olhava para elencos e via elencos talvez melhores que o do Palmeiras, mas o Palmeiras é um time que competia demais, né? Que colocava intensidade no jogo, que criava muita dificuldade para o adversário. Hoje isso acabou se perdendo, então é isso, é entender que time que o Abel primeiro vai colocar para esse jogo no Sul, se ele vai olhar para um time, entre aspas, titular, e aí arriscar também no jogo de quarta-feira, ou se ele vai mesclar um pouco mais, ainda sonhando com a classificação no jogo da Copa do Brasil. Eu tenho muitas dúvidas a esse respeito. De quê? De qual time o Abel vai colocar. Se ele vai poupar pensando... Eu tenho muitas dúvidas, Eu acho que quem tiver... Aí eu acho que ele vai... Estou assim, fazendo uma projeção. Que ele vai se valer de departamento médico. Porque quem tiver condição de jogar contra o Internacional e contra o Flamengo, ele vai colocar em campo. Até porque precisa vencer para melhorar o ânimo. Precisa vencer para mostrar que assim, beleza, deixamos para trás a possibilidade de uma outra sequência, da pior sequência de derrotas nessa era. Porque se perde esse jogo contra o Internacional, Pascoal, pensando em tabela, obviamente, o Internacional está muito mais a perigo, tá? 3 pontos do Z4. Mas pensando em semana, eu acho que para o Palmeiras uma derrota pesa mais. Eu acho, não, pesa, você tem razão, porque ele vai viver o pior momento dele no Palmeiras. Ele nunca passou um momento como esse, né? Eu sou capaz de dizer para você que a torcida do Palmeiras, se o time jogar com empenho, com vontade, com garra, com determinação, atacando o Palmeiras como o Palmeiras sabe fazer, atacando, buscando o jogo, né? O time do Palmeiras sempre foi muito físico, né? O time do Palmeiras parou de ser um time físico para tentar ser um time malabarista. Malabarista não dá, o Palmeiras não tem essa característica. O Palmeiras é um time físico, um time do confronto, a passada da pegada. Mudou, né? A passada mudou. A gente percebe isso. O Palmeiras tinha uma passada em campo que não é nada parecido com o de hoje, Dani. Então, assim, a recomposição do Palmeiras era muito rápida, era muito equilibrado o time. As movimentações, a gente tem costume de dizer, né? Eu olho assim, eu vejo o jogo também em muitos momentos pelos pés, né? Porque aí você entende a movimentação dos caras. O Palmeiras hoje é um time que recompõe muito lento, que, enfim, quando tem a bola nos pés, é um time que cadencia demais o jogo, cadencia demais. Não é cadencia pro lado positivo, é pro lado negativo. Então, são coisas que acho que mexem com o torcedor, né? Por isso que tem essa cobrança, e com o Abel também, porque o Abel, ele sempre pediu muita intensidade de jogo, né? Ele sempre pediu movimentações muito mais rápidas do que o Palmeiras está executando hoje em dia. Então, assim, acho que a cobrança ali dentro, ela vem do torcedor, mas com certeza ela vem do Abel também nas reuniões fechadas. E outra coisa, o Abel, ele, desses últimos tempos, ele não tem passado para os jogadores aquilo que ele diz, né? A gente vai chegar na coragem, né? Então,
O time tem que ter coragem, o time tem que ter vontade, o time tem que atacar. Eu não gosto de time que não ataca, eu gosto de time ofensivo, eu gosto de time que pega a bola e vai pra cima do adversário. No último jogo, né? Ele jogou do Vitória. como um time... E do Vitória. E do Vitória. O jogo contra o Vitória, que ele saiu cuspindo marimbondo. Aliás, ele nem tomou mel, ele mordeu a abelha, tão nervoso que ele tava. Contra o Vitória, Pascoal, assim, o Palmeiras perdeu, mas o Palmeiras contra o Vitória criou, pelo menos, né? O Palmeiras, lógico, jogou dentro de casa, o adversário diferente, mas foi um time que criou chances, enfim, que teve possibilidades de marcar. Contra o Flamengo não teve nada, né? Decepção. Decepção total. Decepção. Fala, galera do Gol de Ouro. Se liga no jogão que temos nesse domingão. Palmeiras contra Internacional pela 21ª rodada do Brasileirão. A bola vai rolar às 17 horas no horário de Brasília, no lendário Beira-Rio, e a emoção vai ser garantida. O Palmeiras está numa situação complicada, com 3 derrotas seguidas e a torcida já na bronca, com 36 pontos e a 3ª posição. O Verdão precisa desesperadamente dessa vitória para não deixar o Botafogo e o Flamengo se distanciar ainda mais na liderança. É vencer ou vencer, meu amigo. Do outro lado, o Internacional também está com a corda no pescoço. Com 20 pontos na 14ª posição, o Colorado precisa de uma resposta urgente para a torcida. Eliminados da Sul-Americana e da Copa do Brasil, o Brasileirão é a última chance de salvar o ano e evitar o 2024 desastroso. E aí, quem leva essa? Eu acredito no Palmeiras. Será que o Palmeiras vai conseguir dar a volta por cima? Ou o Internacional vai mostrar sua força em casa e arrancar os pontos preciosos? A tensão está no ar e você não pode perder. Agora é o seguinte, galera do Gol de Ouro. Pra gente continuar trazendo essas emoções, esses vídeos diariamente, a gente precisa do seu apoio. Curte aí, compartilha, se inscreva no nosso canal aí, não custa nada. Dá uma força aí pra nós. Vamos juntos crescer essa audiência e fazer o barulho. Porque aqui é lugar de torcedor raiz. Aqui vive o futebol com paixão. Então, anota aí. Domingo, 17 horas, Palmeiras Internacional no Beira-Rio. E você acompanha tudo aqui no Gol de Ouro, todos os bastidores do jogo, pós-jogo. Entendeu? Vem com a gente, vamos fazer esse jogão um espetáculo. Tamo junto. Valeu, galera. Obrigado.